Olá, bom dia. Você é uma pessoa observadora? Você é uma pessoa que observa as coisas que estão ao seu redor? Nós seres humanos nós temos essa inclinação, né, a olhar tudo que está à nossa volta. A gente vai comprar alguma coisa, vai dar uma volta nas lojas e a gente observa as coisas, né? Temos que estar observando para ver se é algo que nos agrada. E assim é também, né, o jovem quando ele está à procura de uma namorada, né, ou a moça quando está à procura de um namorado, fica observando, né, um ao outro, para ver se dá aquela química, como dizem, né? Nós naturalmente somos observadores. Até lá em Gênesis 1:31, a palavra de Deus diz que Deus, ele, quando terminou de fazer a sua obra, a sua criação, ele observou, ele olhou e viu que tudo era bom. Temos em nós a questão de observar. Alguns sinônimos da palavra observar é ver, é olhar, mirar, fitar, fixar, atentar, contemplar. E nós, por natureza, a gente observa muito. E talvez até hoje em dia a gente deve ter perdido um pouco disso, porque é tanta correria, as pessoas correm demais e às vezes deixam de observar detalhes da vida. Eu gosto muito daquele texto onde que Jesus está falando com os seus discípulos e ele diz: olhem, vejam os lírios dos campos, eles não tecem, eles não fiam, então somente eles se vestem com uma beleza maior do que eram as vestes do próprio rei Salomão. Então, o próprio Senhor Jesus nos ensina a observar alguns detalhes da vida. Quando Jesus fala nas suas parábolas, ele nos leva a observar coisas de formas diferentes. Aqui no texto de Lucas, no capítulo 23 e no versículo 32, Lucas 23, 32, esse exemplo eu acho extraordinário. Eu gosto muito desse texto e mexe comigo, da forma que este homem se converteu. Aqui diz assim, levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus, junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou a outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegando perto dele, lhe ofereciam vinho comum e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro respondeu: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez mal algum. Então disse Jesus: Lembra-te de mim quando o Senhor vier como rei. E Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Esses 2 homens que foram crucificados ali junto com Jesus, aqui está falando como criminosos, mas outras traduções os chamam de ladrões. E uma das coisas que o ladrão ele tem como arma, né, como ferramenta para ser um ladrão, é a observação. A observação de um ladrão é muito aguçada. Então, provavelmente este ladrão, este criminoso, que repreendeu o seu outro companheiro dizendo: Olha, você não teme a Deus? Este ladrão provavelmente vivia nesse círculo de criminosos e então somente deveria ter visto outras crucificações acontecerem
E provavelmente ele viu que todos que eram crucificados gritavam, berravam, pediam misericórdia, ou xingavam, ou falavam qualquer outro tipo de coisa. Mas essa crucificação aqui era diferente. Na Via Crucis, provavelmente ele ali andando e vendo tudo o que estava acontecendo ao redor de um homem totalmente diferente, sendo acusado de algo que não cometeu. Ele, como observador, ele percebeu que aquele homem não era comum. Ele percebeu que Jesus não era alguém como eles e que não estava no meio do círculo, de criminosos que ele vivia. E ele, como judeu, e eles como pessoas que cresceram em Israel, tinham no seu coração a Torá, estavam desviados, estavam no crime, estavam longe de Deus por praticarem crimes, roubos, mas com certeza a palavra estava no coração ali dele. Ele conhecia provavelmente alguma coisa do Messias, porque isso está no DNA do povo judeu, é conhecer a Torá, conhecer a palavra. E este homem então, ele observa que aquele que estava sendo crucificado junto com ele não era alguém comum, porque ele foi na Via Crucis sendo chicoteado, sendo xingado, cuspido, esbofeteado. Ele viu muitas pessoas chorando, ele viu muitas pessoas lamentando por Jesus, ele viu, soldados ali castigando Jesus, ele caindo com a cruz, com o peso da cruz sobre o seu corpo. E via aquele homem não abrindo sua boca para dizer nada. E provavelmente ele lembrou do texto de Isaías que diz que como ovelha muda, foi para o matadouro e não abriu a boca. Ele, observando tudo isso, ele viu, não, este homem não é normal. Este homem não é alguém normal. E assim continua. E lá crucificado, ele ouve e observa que Jesus ora por aqueles que estavam ali maltratando ele, pedindo perdão para a vida deles. Ele ouve e observa Jesus dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele percebe que Jesus não era um homem comum, que aquela crucificação ali não era normal, tal qual outras que talvez ele tenha visto e observado. Ele, como um ladrão, tinha a observação aguçada. E ele percebe tanto castigo, tanta humilhação vinda do povo para com Jesus, e Jesus simplesmente não abre a boca senão para abençoar ainda mesmo sobre a condição de morte. Repreende o seu companheiro que estava zombando de Jesus. Além de ele ser observador, ele não perdeu a chance de agir e de reconhecer Jesus e falar assim, olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus de imediato fala, hoje estarás comigo no paraíso. Sabe, queridos, não tem como você compartilhar e contemplar as coisas de Deus se você ficar longe. Não tem como você saber o que eu estou fazendo se você não vier para perto de mim, se você não me observar. A observação está no nosso DNA, mas hoje as pessoas, elas observam de tudo, mas perderam o interesse de observar as coisas de Deus. Como eu vou reconhecer Jesus? Como eu vou reconhecer o Senhor Jesus agindo nessa terra? Porque Ele ainda age com milagres, com maravilhas, transformando vidas, transformando casamentos, transformando jovens, adultos, senhores e senhoras. Como eu posso ver e enxergar se eu não procurar ir em direção a esse Deus? Sabe, procure uma igreja, procure um lugar onde você possa contemplar. E quando você vê ali alguém indo para frente no apelo, quando você vê aí observando, porque as pessoas estão dentro do culto, dentro da igreja, observam muito. Mas não fica só observando. Faça como este criminoso, que deixou de ser criminoso, simplesmente observando de forma certa e agindo. Quando ele viu que aquele homem realmente era o Messias, era o Salvador, ele já disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres como rei. Lembra-te de mim quando tu vieres como Deus, como Senhor. Ele reconhece o senhorio de Jesus. Esse criminoso reconhece que ali quem estava sendo crucificado era o Messias. E Jesus automaticamente o abençoa e o garante no reino da salvação. Se aproxime de Deus, veja e contemple
tudo que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo milagres nos 4 cantos desta terra. Deus está agindo nos 4 cantos desta terra. Deus está operando coisas maravilhosas nos 4 cantos desta terra. Mas você só vai observar se você se aproximar. Busque uma igreja, busque pessoas, pastores, que tenham a palavra de Deus nos seus lábios, a palavra verdadeira. Arrependa-se, que nem este criminoso se arrependeu. E o resultado é maravilhoso. O resultado é restauração, é vida abundante. É uma garantia de salvação, uma garantia de uma estadia eterna em um reino extraordinário de paz, de perdão, de amor, de conforto, de consolo, que vem da parte de Deus para conosco. Busque a presença de Deus, vá para perto de Deus. Não critique as igrejas, não critique os lugares de culto. Ali é o lugar onde você pode observar a ação de Deus, o poder de Deus agindo. E então é ali o lugar que você pode tomar uma decisão por Jesus. Então agir, que nem este criminoso agiu, em favor de Jesus, e dizer: Senhor, está aqui minha vida, está aqui meu coração, lembra-te de mim, eis-me aqui, toma-me, perdoa-me e ajuda-me. Ajuda-me. E Ele vai te dizer: meu filho, minha filha, certamente neste momento você está comigo. E o teu lugar neste paraíso maravilhoso de paz, de amor, de perdão, de restauração está garantido. Observe, haja e viva. Deus te abençoe.